dar boas-vindas a vocês, né? Prazer, irmãos da ciência. Boas-vindas a vocês. Foi um prazer ter aqui conosco. Nós temos gente nova, né? Está começando hoje aí, né? Esse ambiente de ensino, né? Como começar aqui pelo meu amigo professor Evaldo. Sim. O professor Evaldo é professor de sociologia lá na escola, né? Professor também no programa de pós-graduação. E nos encontramos um dia lá dando uma palestra de professor e encontrei esse homem doido por Bíblia, leitor assim da Bíblia, que entra pelas madrugadas na Bíblia e querendo estudar teologia. E a Cleide, que é nossa diretora, né, estuda aqui conosco, falou: olha, fiz teologia lá. E deu certinho, não foi? Então aqui, então vai estudar conosco, né? Temos ali o Zé Ribamar, mais conhecido como Zequinha, que está entrando conosco aí, uma benção aqui, entraram. Assim. O Alice, né? Uma benção, né? Chama ele aqui de Mesaque, né? O Abidnego é o Alan, né? E o céu. Não, foi não. Não me iguala a esse nível de preço. Sagrado. Ali o Sargento Daniel, né? O Patera aqui, a esposa, a Keila. O Sargento Israel. Quero te apresentar aqui o pastor Ternão, viu? Não conhece não, né? O Sargento Israel é presbítero, irmão, de uma das congregações do pastor Ternão presídio. A minha irmã Neide, que atua como missionária e dirige uma congregação lá no Coração Eucarístico, né? Começou o estudo dela teológico em Goiânia, né? Deu uma parada e está retomando os estudos aqui conosco, né? Então, seja bem-vindo todos vocês. Tem outros colegas que estão chegando e que vai estar começando hoje. Vamos dar continuidade ao curso, né? Começou e interrompeu, e agora vai dar continuidade. Então, seja todos bem-vindos. O reverendo Terno vai ser o nosso professor, né? Sistemática 2. Acredito que ainda nesse semestre vamos ver Sistemática 3, ser com ele também. Né? E com certeza vai ser uma benção. Né? Vai ser uma benção. Fique à vontade de perguntar, tem muito que oferecer. Pergunte, né? Sugue, não saia com dúvidas não, tá? Vai ser um momento com certeza de aprendizagem amanhã desse dia, quarto sábado desse mês, né? Assim que nós estudamos, 2 encontros por mês, né? Sempre o segundo e o quarto sábado de cada mês, né? Você que trouxe o documento, depois com as palhinhas, ela também é responsável pela questão do pagamento, da mensalidade, que sempre ocorre no segundo sábado de cada mês, ou seja, a primeira aula de cada mês, né? Então, basicamente são essas instruções. Depois, no final, a gente passa mais algumas coisas para vocês. Vamos tomar o tempo do professor, porque tem muita coisa para transmitir para vocês aí. Tá, né? Outra coisa, pessoal. Todo encontro nós temos no intervalo, que acontece aí às 10 horas, né? Um pouco mais às 10. E a gente sempre tira um momento de ofertório. Eu pego uma moeda de um e outro fazer o lanche. Mas hoje eu propus o seguinte: hoje vai ser por conta do seminário, o lanche, viu? Hoje vai ser por conta do CETEC, né? A tesouraria liberou a verba aí para a gente fazer. Boas-vindas, viu? Mas no próximo é por você. É por você. Paulo. Queridos, a alegria minha é muito grande retornar, né? Nós tivemos aqui para grego, digamos assim, sobre teologia bíblica também. Acabamos conversando um pouco acerca da vida do grande apóstolo Paulo. E hoje a gente vai nesse desafio de teologia 2. Para mim, teologia, de fato, ele é o coração, né, de todo o ensino. Eu sou apaixonado por teologia. Eu já falei com o pastor da minha alegria de compartilhar. Para mim é mais um compartilhar mesmo. É um momento para a gente estar revendo os assuntos e tratando com singeleza. E às vezes com dificuldade em tratar de alguns assuntos. A gente está tratando dos assuntos eternos e, querendo ou não, somos profundamente limitados, homens, né? E por isso, de vez em quando, até mais do que de vez em quando, teremos algumas divergências, porque não atrapalha. Divergência nunca fez mal, faz mal é briga, né? Discussões acaloradas que levam para um desentendimento. Mas discussão sempre é bom. E divergência a gente sempre vai ter aqui na Terra até chegar no céu.
Então é bom para a gente crescer em nome de Jesus no aprendizado. Eu queria orar com vocês, porque para mim todo ensino teológico pressupõe que quem governa é Deus, e por isso a gente quer orar nesse instante. Tá? Deus Santo, muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus. É a oportunidade de ensino, é a oportunidade de conhecimento, é a oportunidade de discussão, mas é a oportunidade, ó Pai, para nos aquedarmos diante de Ti, confessarmos que o Senhor é Deus e que nós dependemos e queremos continuar dependendo de Ti, mas conhecendo e prosseguindo em Te conhecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Oséias capítulo 3 fala conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o grande desafio para a nossa vida. Então nós vamos para a teologia sistemática com esse pré-suposto. Eu vou estar passando sempre, por causa inclusive do nosso tempo, mas em haver qualquer dificuldade, os irmãos falam, espera aí, que não está bem explicado esse assunto, a gente vai procurar discutir, e em não podendo sanar a dúvida, a gente leva isso para depois estudar de uma forma mais detalhada e trazer uma resposta mais adequada. Amém? Então vamos lá então. Teologia então é o nosso assunto, né? E ciências predominantes na construção do pensamento humano. Nós temos algumas ciências que são preponderantes. Toda ciência ela ajuda na formação do ser humano, mas tem algumas que são preponderantes. Alguns entendem que a mais importante é a filosofia, né? Porque ela vai tratar das coisas últimas do pensamento. Então algumas pessoas vão, a maior ciência que tem no mundo é a filosofia. Outros vão preferir dizer que a mais importante é psicologia. Principalmente nos nossos tempos, talvez por causa dos grandes desafios que o ser humano enfrenta, a psicologia ganhou um grande destaque para o ser humano. Mas entendo eu e os teólogos que o grande assunto do universo é a teologia. Ela é a rainha de toda a ciência, né, de todo o conhecimento. Tem umas cadeiras que você está espalhando aqui para ficar muito perto do professor aqui, ó, pode pôr aqui mais para mim, não tem importância, pode a gente ficar, tem mais umas cadeiras ali. Né? Estou colocando aqui para... Como ciência, a teologia é mais que conhecimento. E parece que, quando a gente fala isso, teologia, ou ciência e conhecimento são distintos, porque quando fala conhecimento, qualquer coisa que você consegue adquirir através de uma das suas faculdades, ela é conhecimento. Você olha para cá e tem aquele conhecimento que a gente chama de conhecimento priorístico, conhecimento rápido, mas ainda não é uma ciência. Para ser uma ciência, ela passa por laboratórios, ela passa por investigação, ela passa por um recurso da dialética, que é o recurso da contradição. Não é, até quanto que é, e se não for, né? Então essa coisa toda que vai, e quando passa por tudo isso, aí vira uma ciência, porque você estudou sobre isso. Tudo isso é só bem introdutório, tá, querido? Só para a gente chegar no que a gente quer de fato na teologia. Então, quando a gente trata de ciência, ela trata de questões correlatas entre si. E a teologia, ela procura isso. Quando você vai falar em teologia, principalmente na sistemática, quando você fala, por exemplo, de regeneração, né? Então, o que é regeneração? Regeneração, a priori, é uma palavra, se você for estudar isso na língua, você vai dividir ali raiz, onde veio, toda a história da etimologia da palavra. Mas quando você trata dentro da teologia sistemática, você vai ver dentro da Bíblia como é tratada, como foi tratado, os contextos, o que se entendeu acerca disso dentro da história, e entendo todo um arcabouço acerca disso, é que você vai definir então uma ciência teológica pode ser chamada, porque então houve um tratado mais profundo e houve então o princípio da contradição da dialética, que é perguntar, questionar, analisar dentro do contexto. Então, de fato a teologia ela é mais profunda e é chamada até por teólogos principalmente, né, a rainha deste mundo. Não tem outra
sistemática é tomar as verdades reveladas na Bíblia, determinar a relação entre si com as outras cognatas, bem como vindicá-las e mostrar sua harmonia e consistência. Quem falou sobre isso foi o Dr. Charles Hodge. Até um desafio para vocês, lá apresentando Charles Hodge. Isso aqui é um pequeno volume acerca do que esse homem escreveu no passado. Homem importantíssimo, mas de uma piedade acima do seu conhecimento. Era um gênio. Os irmãos veem que ele é de 1797, né? 1797, até hoje é a referência maior em questão de teologia. Isso aqui era um livrozinho que tinha para... que ele escreveu algum assuntozinho, entre tantos outros. Os comentários da Bíblia toda, todos extensos. E inclusive alguns do Dr. Charles Hodge que você vai encontrar em PDF. E alguns doados livremente, vindo da Espanha. Algumas igrejas reformadas querem que o conhecimento expanda-se e vá para o mundo todo democraticamente, por isso dou gratuitamente. Eu tenho lá o comentário de Romanos dele, que é uma coisa maravilhosa, né? A teologia, então, é a rainha de todas as ciências. Pode sentar aqui, se quiser, tem uns lugares aqui, e esse lugar faz por as bolsas, né? Que bom que tem bastante aluno aqui, o dia tem que ser lá. Vai dividir as turmas, então, em dois, né? A teologia, então, é a rainha de todas as ciências. Que pode haver contradição, talvez, ou quem está aqui fala, eu ainda não acredito que seja, não. E o princípio da contradição é um princípio bom, né? Para mim, o é. E a gente tentou mostrar em poucas palavras o porquê o é, né? Então, todas as disciplinas estavam integradas à teologia no passado. A igreja medieval, então, ela era até radical nisso. Era a teologia e o resto. E quando havia contradição entre a teologia e a ciência, o cientista morria, que era um absurdo, né? Não é assim, esse não é o proceder, não é assim que Deus entende. Mas os donos da teologia na época eram também os donos, os príncipes, os donos do universo. Quem tinha teologia, já que ela era a rainha de todo o conhecimento, determinava. O sujeito falou: a Terra, ela não é redonda, ou ela é redonda, ou ela é oval. Se não batesse com o pensamento teológico, simplesmente morreria. Era outra época, era a época dos grandes fóruns. Quem também tem essa coisa da gente julgar o passado dentro da ótica do presente, isso é um crime. Então, o presente é o presente, com todas as suas nuances, com os fóruns para discutir as ideias. Antigamente era um regime muito mais totalitário, né? Então, para algo ser estabelecido no campo das ideias, teria que passar pelo crivo teológico. Alguém falava alguma coisa, então vamos ver o que a teologia diz acerca disso. Qualquer coisa, tudo passava pelo crivo teológico. Então, por causa das distorções da igreja da Idade Média, a teologia, através do iluminismo, perdeu o seu posto. Ou seja, o iluminismo veio trazendo outra ideia. A ideia de que o homem ele é capaz, que ele é o centro e que não é a teologia. E vou falar então porque a teologia é a rainha das ciências, logo mais quando formos definir o termo teologia, né? Então o iluminismo ele veio questionando as coisas. E o iluminismo trouxe grandes revelações, de fato foi muito bom para algumas coisas e uma tragédia para outras, porque o iluminismo foi um momento romântico na história, quando que eles achavam que o homem, através do conhecimento, ia resolver todos os problemas do universo. Aliás, o sonho do iluminista é dizendo assim: quando o conhecimento chegar e toda essa nuvem negra, né, for embora, não haverá mais doença, não haverá mais guerra, não haverá mais morte, porque o homem tornou-se incapaz. E o iluminismo então foi tomando conta, através do renascentismo, de todo mundo. E o homem achou-se agora seu do topo. Quando eles estavam assim, donos de toda a ciência, veio a Primeira Guerra Mundial. Mas
toda a sabedoria terminou em guerra. Ah, mas isso deve ser uma pequena queda. Tudo de novo, a ciência, a tecnologia. E quando estava no ápice do homem ver a Segunda Guerra Mundial, ou seja, conhecimento e sabedoria, não é o que vai governar o universo, é Deus que governa o universo. Né? Mas o iluminismo pregava isso. E hoje, interessante, os grandes pensadores da nossa época acreditam que de escola, de conhecimento, e o homem vai mudar. O homem não muda com conhecimento. Aliás, parece que fica mais complexo, porque agora o homem tem conhecimento, tem posses, tem tecnologia e tem um vazio, como já dizia Agostinho, do tamanho de Deus no seu coração. E aí ele fica tão desesperado que ele tem que usar cocaína, heroína, se for mais rico, e se for pobre tem que usar crack e cachaça para aguentar o dia a dia. Porque todo o conhecimento não preencheu o vazio que estava no coração. Segundo Agostinho, o homem nasceu para Deus e só vai ter felicidade quando voltar para Deus. Porque a ciência que vem dele é a rainha de toda a ciência. Alguma pergunta, algum questionamento? Claro. Então, obrigado, querido. Vamos continuando, né? Então vamos ao nosso estudo dessa matéria tão maravilhosa, com a submissão piedosa que se espera de um teólogo que ama o Senhor. Porque tem dois modos de você debruçar-se em teologia. Tem um modo piedoso, modo da fé, pressuposto da fé, eu creio, e vou atrás das verdades. E tem o arrogante, o dialético. Parece que não tem contradição entre uma coisa e outra, mas muitas vezes tem. Inclusive, nós vamos ver alguma coisa sobre esse grupo, que chama um grupo de teólogos liberais, que eles iam para a Bíblia no pressuposto de a Bíblia estar errada. Eu vou procurar Deus no pressuposto de que não exista Deus. Eu vou procurar a Bíblia no pressuposto de que tenha muitos erros na Bíblia. Esse é o pressuposto liberal, de que pode ser que tenha coisas boas, mas pode ter que tenha coisas ruins. Eu entendo que um teólogo ele deve ir para embaixo de submissão. Deus, a princípio, quem está certo é o Senhor. A princípio, quem está certo é a palavra do Senhor. Mas eu quero saber disso profundamente. Esse é o pressuposto de um teólogo que seja piedoso. Eu ia falar reformado, mas não só reformado, um teólogo que seja piedoso. Se eu falar alguma coisa reformada aqui, vocês me perdoem, que é a força de ser defensor de uma teologia reformada. Mas nosso pressuposto não é falar sobre teologia reformada, é sobre teologia de uma forma geral. E acabo defendendo a teologia reformada sempre, está na minha natureza também. Qual que é a natureza da teologia? Essa é uma pergunta. E você um copo com água, por favor? Aqui. Tem dois. Então tá bom demais. Não precisa ser com gás, não. A natureza da teologia, né? Então vamos estudando teologia. A palavra teologia refere-se ao estudo de Deus. Só para vocês verem, então, quanto complicado é. Hoje a gente vê, e graças a Deus, por causa até dessa coisa do iluminismo, de o homem tem que buscar conhecimento. Antigamente as pessoas estudavam teologia e formavam-se como bacharéis em teologia e ficavam por aí. Depois tinha os títulos que adivinham disso, pastores, bispos, dependendo do sistema de governo da sua igreja. Muito obrigado, querido. Mas hoje não, hoje tem, então você estuda bacharel em teologia, depois você faz uma pós, faz um mestrado, faz doutorado, pós-doutorado e etc. Não sei onde vai parar isso, né? Mas conversando lá em casa, na minha casa tem um fórum interessante, nós somos em 3, e a gente discute às vezes até 4 horas da manhã teologia, porque a minha esposa gosta demais e o meu menino ama teologia também. E aí ele fala: pai, meu menino, não é uma arrogância muito grande falar que a gente é doutor em teologia, doutor em Deus, não é muito estranho isso? Não, não é bem, a gente vai discutindo isso. Mas parece, eu sou PhD em teologia, teólogos, teos, para resumir para a palavra,
para conhecimento, mas logos é o termo mais complexo que tem no universo. A língua grega, se você for ver os grandes compêndios acerca da palavra logos, você nunca vai chegar a uma ideia última, de tão profundo que é. Mas está relacionado em última instância a conhecimento, o gnosco do grego, conhecimento de Deus. Aliás, o livro que eu não tinha colocado na biografia, que lembrei hoje, se você puder adquirir, conhecimento de Deus, ele é fantástico. Depois eu vou falar um pouco sobre esse livro. Até eu procurei na minha biblioteca, acho que eu emprestei para alguém, não sei onde é que está mais, mas ele é muito bom. Né? Então a palavra teologia, teoslogia, ou teologos, vem conhecimento ou ciência que estuda Deus, certo? Você quer que escreva aqui, não precisa não, né? Em grego não precisa não, mais ou menos a gente já viu naquela aula, e depois se precisar a gente pode passar para você em grego para você escrever. Então refere-se também às doutrinas reveladas da palavra de Deus. Como eu falei que quando a gente fala só do termo, é o termo em definição, mas não só fala de Deus, mas das doutrinas que emanam dessa ideia. O que é Deus? Quem é Deus? Como ele veio? Como veio o conhecimento acerca dele? Deus foi criado, não foi criado, ele é eterno, ele é pontilimiar, ele é linear, ele começou e não tem fim, ele é criado em si mesmo, e todas essas discussões universais que tem acerca de Deus vão ser tratadas dentro da matéria de teologia. Então a teologia define e governa cada área da vida do pensamento. Tudo que há no pensamento é governado por teologia. E por isso que a gente está defendendo que a teologia sistemática e a bíblica também é a rainha de toda a ciência. Certo? Então vamos lá então, a resistência em estudar teologia. Graças a Deus está sendo quebrado isso. Mas houve uma grande resistência no início. Principalmente dos grupos mais piedosos. Por causa dessa ideia da discussão que até havia na minha casa lá, de que, mas pai, não é uma arrogância vamos estudar sobre Deus. Deus é Deus, nós somos pequenos vermes, né, perdidos no grande cosmos, né? Como diziam os existencialistas, nós somos o cuspe cósmico de Deus, não somos nada, para como discutir sobre isso. Né? Mas então, isso foi passando. Me lembro que, quando pequeno, eu ouvia falar quem estudava teologia eram os católicos romanos. As pessoas me falavam assim, eu estou indo para o seminário. Eu falava, que joia! Ia para o seminário por quê? Alguns? Porque tinha uma bolsa, lá no Paraná era assim, né? Tinha desde o primário até sair lá com toda a filosofia que era doado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então era muito chique, além de poder tornar-se um pároco, tornar-se um bispo, ainda tinha todo esse ensino gratuito. Isso era um sonho para qualquer menino do Paraná da minha época, mas era só isso. O protestantismo, você não via falar nisso até então. Depois, então, quando me converti, já aos 18 anos, lá em 78, que fui apresentado a esse grupo protestante, aí eu vi que tinha um pastor, e que esse pastor havia passado por um seminário, e que ele havia estudado grego, hebraico, na época no seminário tinha latim também, português, inglês, e que ele falava inglês, esse meu professor falava, esse meu pastor falava grego, ele falava hebraico. Mas gente, tanta erudição, é possível assim? Não é só possível, como é necessário. Então nos seminários de Campinas, seminário presbiteriano de Campinas, era obrigatório todo esse arcabouço de ensino. Mas aí então, era assim, algumas igrejas presbiterianas, a igreja luterana, a igreja batista, né? E a igreja metodista. E os irmãos pentecostais na época, que eram mais... Pode falar, querido. O professor falou que ano passado recente, uma resistência ao estudo teológico. Isso. E a gente sabe que o estudo teológico envolve a reflexão. Isso. Não é verdade? Nós vivemos num mundo hoje altamente imediatista. Hoje o jovem, ele é muito imediatista. Isso. E ele não tem essa disposição para a reflexão que a teologia
exige. Então não seria essa barreira, essa falta de paciência reflexiva para poder fazer estudos teológicos? De fato, advém daí algumas dificuldades, mas na nossa época, hoje a leitura seria essa, mas na nossa época não era resistência à piedade. Era uma barreira dizendo o seguinte: quem somos nós para discutir sobre isso? Se Deus quer revelar-se, Ele vai revelar-se através da emoção, através de outros fatores, através de uma revelação imediata, imediatista inclusive. Ela vai ser mais empírica, ela vai ser mais sensitiva e não mais pesquisada. Trabalhava mais ou menos por esse... E não, porque se fosse essa ideia, ainda tinha uma justificativa. Mas essa questão do mundo pós-moderno, a princípio não era discussão. Hoje, de fato, vai cair nessa dificuldade. Inclusive, os cursos à distância vêm tentar suprir essa coisa de você sair daqui, ir para um polo, ir para um lugar específico, gastar todo o tempo igual era na teologia, de meditação, de ensino, de pesquisa, e ficava nas elucubrações eternas, perguntando e questionando. Hoje não tem tempo para isso. Só uma palavra aqui. Eu encontrei na comunidade pentecostal a resistência à teologia justamente por causa dessa questão da piedade, da questão mística, né? Eles diziam, eu ouvi muitas vezes assim: olha, não estudo teologia porque a teologia te afasta de Deus. Na teologia existe muita especulação, muita investigação, né? Muita reflexão, como você falou, a teologia requer reflexão, e essas reflexões elas vão te afastar de Deus. Então você tem que entrar pelo caminho da oração, do jejum e da leitura da Bíblia. Nada de seminário da teologia. Uma ideia, acho que não tem nenhuma assembleia. Toda assembleia, uns 20 anos atrás, dizia que a teologia era coisa do diabo. Hoje a Assembleia de Deus tem faculdade de teologia para todo lado, né? Isso. Embora a teologia rasa ainda, né? Tem muito o que crescer, mas eles evoluíram muito, não é isso? É verdade. A resistência era muito por conta disso. A resistência dentro, nessa época, era a questão: quem estuda não é piedoso. E talvez um pouco por causa dos teólogos arrogantes que a teologia fazia. Era uma leitura que as pessoas faziam. O indivíduo começou a estudar teologia, hoje ele é arrogante, ele é do peito, né, estufado. Ele é um pavão. Eu não quero ficar assim, eu quero ficar piedoso. Agora quem ora, quem jejua, esse é ser piedoso. Então é uma leitura errada. Por causa ele leu pessoas e não o fato em si, né? Agora, na nossa época, de fato, estudar é um grande desafio. É um grande desafio. Ok? Então, primeiro, uma resistência também estava a negação do valor intrínseco dessa tarefa. Dizia assim: para que estudar a teologia? Qual é o retorno que isso vai trazer? Tem retorno em si próprio? Não tem. Então, conhecer a Deus deve ter objetivos práticos, ou pragmáticos e éticos. Era isso que eles entendiam. Em estudando teologia, o que eu vou ganhar nesse aspecto? Não vou ganhar nada, não vai mudar nada. Então eu prefiro não conhecer. É gastar tempo à toa, né? Então essa ideia, poder, pode ser replicada pela própria palavra. Você desculpa os erros aqui, fui digitando ontem à noite, é horroroso, não deu tempo da minha esposa repassar para mim, né? Pode ser replicada. O profeta Jeremias nos diz que se há algo glorioso para o homem, esse algo é conhecer o Senhor. Então lá em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 a 24, o profeta Jeremias ele dizia o seguinte: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A palavra de Deus que o que Deus queria que o homem o conhecesse. Então a teologia tem coisas nela em si. Esse é o desejo de Deus.